Olá, turminha, tudo bem com vocês? Mais uma vez, o tio Eri, tudo bom? A nossa matéria de hoje é a matéria de arte com o assunto linguagem verbal e não verbal do módulo 12, das páginas 174 a 177. Pega o seu material e vamos começar. Você consegue identificar os símbolos apresentados? Que símbolos são esses? Eu acho que vocês não conhecem nenhum, será? Esses símbolos são simples e de fácil identificação, pois fazem parte de nosso cotidiano, representando mídias sociais usadas para a comunicação. São, portanto, uma forma de linguagem. Quem não conhece, a gente olha para esse símbolo e já sabe o que ele significa. Esse Fzinho branco com fundo azul, sabemos que é o Facebook. Aquele passarinho, sabemos que é o Twitter, não é isso? Só de olhar para ele, ele não está nos falando nada, nos mostrando nada. Somente um desenho, mas sabemos o que ele significa. Isso quer dizer que ele é uma forma de linguagem. Quando comunicamos ideias ou sentimentos por meio de representações convencionais, ou seja, combinadas por uma comunidade de falantes de uma língua, fazemos da linguagem. Para se comunicar, o ser humano utiliza as línguas verbais e não verbais. Ô tio, linguagem verbal e não verbal? Eu acho que eu estudei esse assunto. Estudou sim. Lá no comecinho da pandemia. A gente estudou sobre esse assunto, linguagem verbal e linguagem não verbal. E hoje vamos dar continuidade a esse assunto, tá bom? Mas vocês lembram o que é isso? Qual é a diferença dos dois? Vamos lá? A linguagem verbal usa a escrita ou a fala para que a comunicação aconteça. Um poema, uma crônica, um discurso são exemplos desse tipo de linguagem. Já a linguagem não verbal faz o uso de imagens, figuras, símbolos, músicas, pinturas, gestos e etc. como meio de comunicação. Vamos lá? A pintura da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, de 1506, e a sirene de uma ambulância são exemplos de linguagem não verbal. Quando você está no trânsito com o papai no carro, escuta a sirene tocando lá. Você não está falando nada, tá só mas você sabe que tem que abrir o carrinho, abrir o espaçozinho na pista para que a ambulância passe. Não é isso? Isso quer dizer que é uma linguagem não verbal. Ela não está falando nada. Sai da frente, sai do meio, gente. Não. É só. Mas você sabe que tem que dar espaço para a ambulância passar. Não é isso? Isto é, que não utiliza a palavra nem a fala e nem a escrita. E que tem um significado. Ainda, a linguagem mista, que usa simultaneamente a linguagem verbal e a não verbal, como acontece, por exemplo, em placas de trânsito. E existe, vamos lá, gente, a linguagem verbal, que geralmente é a escrita ou a fala. E as linguagens verbais, as não verbais, que são figuras, símbolos, músicas, pinturas, gestos e outras coisas. E também existe a linguagem mista, que usa tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Olha lá, filho, fui à padaria buscar pão. Beijos, mamãe. Um bilhete é um exemplo de uma linguagem verbal, que está em forma de escrita. Olha o quadro Mona Lisa. Mona Lisa está lá quietinha, com a pose dela, mas ela está demonstrando. Umas pessoas falam que ela está feliz, outras pessoas falam que ela está triste. As placas de trânsito que fazem uso apenas de linguagem não verbal. Olha aí. E também existe essa plaquinha. Quem já viu? Pare. A placa de trânsito que diz pare é um exemplo de linguagem mista, pois ela, além da palavra, contém a cor, formato e significado específico de fácil identificação. Também o outro exemplo de linguagem mista. Lá aquela plaquinha de trânsito que mostra só 11, segunda a sexta, de 6 às 10. Não é isso? Saiba mais, na linguagem não verbal, são comuns desenhos simplificados, conhecidos como ícones. A palavra ícone é de origem grega e significa imagem. Os ícones são muito usados na informática, representados por pequenos símbolos gráficos, tá isso? O arroba e outros infinitos. Esse aqui agora já é o outro assunto. Você pula a atividade, essas duas páginas de atividade, e vamos para esse assunto, que é quase a mesma coisa. Outros exemplos de linguagem não verbal. Encontramos outros exemplos de linguagem não verbal em estacionamentos, meios de transportes, vias públicas, supermercados, hospitais, etc. Chega no local, você vê um monte de placa lá, no supermercado mesmo. Ala de alimentos, ala de produtos de limpeza, ala de lanches e assim sucessivamente, não é isso? As placas de atendimento preferencial são destinadas às pessoas com deficiências.
aos idosos, às pessoas com crianças de colo e às gestantes. Esse grupo de pessoas tem atendimento preferencial e prioritário. Geralmente não vem esse nomezinho, atendimento preferencial, vem só a imagem. Essa imagem está em cima. Mas ela não fala nada. Eu não sei o que não. Sabe sim, só de olhar para ela você sabe que aquela fila, aquele lugar tem preferência. Gestante, pessoas com crianças de colo, idosos, cadeirantes e etc. Não é isso? Os símbolos usados na informática são reconhecidos instantaneamente, pois são bastante utilizados nos dias atuais. Estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Na informática, mais precisamente nos teclados dos computadores, é muito comum digitar teclas marcadas por símbolos para dar entrada em algum comando. Por exemplo, o desligar e desligar, o arroba, aquele lá, o pausa, iniciar, tá lá no YouTube. Vou apertar pausa. Não tem pausa, só tem esse símbolo. Ah, quero começar a música, vou iniciar. Não tem o nome, só tem o símbolo. E você já sabe, só de olhar o que significa. Emojis, uma curiosidade. Os emojis também são uma forma de linguagem não verbal. Eles substituem palavras ou frases. Os primeiros emojis surgiram no Japão na década de 1990. Atualmente são muito populares e úteis para transmitir mensagens rápidas. São usados em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. Não é isso? Tô com fome, manda um emojizinho de fome. Tô com medo, manda um emoji de medo. Tô cansado, manda um emojizinho de cansado, né? Ao invés de digitar aquela frase, aquele texto, aquela palavra, você só pode mandar um emojizinho, a pessoa já sabe o que significa. Podemos encontrar a linguagem não verbal em marcas de roupa. Quando você olha na marca da roupa lá, quando você olha para esse símbolozinho aqui, já sabe que esse símbolo é do coque. Mas tem aquela símbolozinho de marca de roupa, de calça, bermuda, camiseta, não é? Só de olhar para ela você sabe que aquela roupa é daquela marca. Propaganda, logomarcas, tatuagens são forma de linguagem não verbal. As bandeiras nacionais também são uma forma de linguagem não verbal e importantes símbolos para os países, por transmitir sempre uma mensagem. Isso mesmo. Essas cores, geralmente, não é cores aleatórias nas bandeiras. Ela tem um significado para aquele país. Tá certo? Vamos ver um pouquinho do nosso país? Saiba mais. A bandeira brasileira é um exemplo de linguagem verbal e não verbal. Apresenta formato retangular. Nela, o losango e o círculo estão centralizados em relação ao retângulo. As letras das palavras ordem e progresso são maiúsculas e na cor verde. Cada estrela representa uma unidade de federação, ou seja, um Estado brasileiro. Para cada cor foram definidos significados, por exemplo, o verde simboliza as matas, o amarelo simboliza as riquezas do nosso país, o azul simboliza os rios brasileiros e o céu, com cada uma das 27 estrelas representando os estados e o Distrito Federal. O branco simboliza o desejo pela paz. Tá vendo que cada país, cada cor da bandeira de cada país tem um significado para aquele país. E esse aqui é o do nosso país, do Brasil. Vamos para a nossa atividade? Volta um pouquinho lá no assunto, para a atividade do assunto anterior e vamos lá responder. Linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista são os principais tipos usados na comunicação. Assinale a alternativa que indica a linguagem que representa a linguagem verbal. Lembra que a linguagem verbal geralmente é a fala ou a escrita A, B, C ou D. Quem colocou letra E, acertou. A, B, C, D, E. Quem colocou letra E, acertou. Lá, E1. Vai lá no final do livro, pega um encarte E1 de artes e vamos responder isso aqui. Logotipo é um símbolo criado por design para representar visualmente uma marca ou uma empresa, tornando conhecida pelo público em geral e diferenciada de seus concorrentes. Geralmente, eu vou abrir uma lanchonete, vou fazer a minha logotipo lá. Lanches do Tio Eri. Aí vou fazer do meu jeito, bonitão, para chamar atenção. Não é isso? Nesse exercício, você deverá criar um logotipo com seu nome, como se fosse a tela inicial do seu computador. Você pode usar as cores que mais gosta, um símbolo que ache bonito, acrescentar figuras geométricas ou abstratas. Lembre-se que seu nome deve estar em evidência. Siga as instruções e bom trabalho. Vamos lá? Como fazer? Vou lá escrever Chueri. No encarte, escreva o seu nome usando letras com espessura
Por exemplo, Maria, como tá aí, tá certo? Tá bem bonitão lá. No B, cria algumas figuras geométricas ou abstratas em volta dele, aquelas que você mais gosta. Você vai fazer ao redorzinho dele para chamar mais atenção. Na C, aproveite para desenhar próximo a seu nome algo que você aprecie relacionado à natureza. Por exemplo, flores e pequenos animais. Pássaro, borboleta, joaninhas, tá certo? Ah, eu gosto de flores, tá certo? Vou fazer flores ao redor do meu nome para ficar mais bonito. Depois de finalizar as etapas anteriores, selecione as cores de que você mais gosta e aproveite para colorir seu logotipo. Vamos lá, dar aquela vida no desenho, depois de ter feito, dar uma pintadinha bem bonita, deixar bem bonito e mandar foto pro tio Eri para ter Monique, tá bom? Na terceira questão também vai lá lá no final do livro, nos encartezinhos e pega o E2. Pesquisa em jornais ou revistas exemplo de linguagem verbal, não verbal e mista. Depois recorte e cole no quadro do encarte. Você vai procurar figuras em revistas, em jornais e vai colar. Tá certo? Linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Tá certo? E vai fazer e vai colar no encarte. Essa aqui já é do segundo assunto, tá bom? Na primeira questão do segundo assunto. Na atualidade, a forma de linguagem não verbal mais utilizada pelas pessoas para se comunicar com agilidade são os A. Telegramas, B. Semáforos, C. Telefones, E. Emojis, E. Gibis. Vimos nesse instante, foi que é os emojis, não é isso? Vamos para a segunda questão. Se você pudesse criar placas para seu quarto, o que você permitiria e o que proibiria? Justifique suas escolhas, desenhe suas ideias nas placas. Vamos lá. A. O que pode? Papai e mamãe podem entrar à vontade no meu quarto, mas meu irmãozinho não. Meu irmão não vai entrar no meu quarto porque ele bagunça tudo. Hein, Leone? Como você me falou. Ah, tio, eu quero que pode entrar. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Agora meus primos não. Porque ele bagunça a mim. Ah, tio, não quero não que meus cachorrinhos entrem, que ele pode bagunçar no quarto. Aí coloca, tá certo? O que vocês acham que pode entrar e o que não pode entrar no seu quarto, tá bom? O nosso assunto termina aqui. Qualquer dúvida, procura o tio Eri ou a tia Monique, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau.